Fala, galera! Hoje nós vamos conversar sobre o Paulo radical, o Paulo reacionário e o Paulo conservador. Você já ouviu falar nesses três Paulos? Bem, mas antes da gente começar o papo de hoje, aproveita para se inscrever no canal, aciona o sininho para toda vez que eu subir um vídeo aqui, você ficar sabendo, tá bom? Bem, essas nomenclaturas, elas foram propostas pelo John Crossan e o Marcus Borg. E é uma alternativa à divisão comumente feita sobre o Paulo das cartas autênticas, o Paulo das cartas disputadas e o Paulo das cartas não paulinas. Que, aliás, se você ainda não está muito acostumado, não sabe o que significa e como é feita essas divisões, aproveita para dar uma olhada na minissérie que eu fiz chamada Os Caminhos de Paulo e que está aqui também no YouTube, tá bom? Essa nova roupagem ou esse outro olhar sobre a documentação paulina se dá por um motivo muito simples. Primeiro que falar em cartas é um pouco delicado dentro do corpus paulino. Por quê? A maioria das cartas que nós temos hoje, elas não foram conhecidas naquele contexto de produção de Paulo. Ou melhor, Paulo não sentou ou ditou para um secretário para produzir toda a 1 Coríntios. A carta 1 Coríntios que nós temos hoje, originalmente, é um conjunto de bilhetes que depois foi harmonizado, foi organizado pela comunidade de Corinto e aí sim circulou, tal como a gente conhece hoje. Então, os autores aí, John Crossan e Borg, chamam a atenção a uma unidade menor que a carta, que é o bilhete. E ao você ter essa percepção de que há essas unidades menores, você consegue mapear, por exemplo, certas contradições, furos que tem de um capítulo para o outro, repetições e por aí vai. Vou dar um exemplo aqui concreto. Se você ler atentamente 1 Coríntios, já que a gente está falando dessa carta, você vai perceber que em alguns momentos Paulo tem uma leitura mais pró-mulheres, de um discipulado coigual, enquanto que você já tem outras passagens, por exemplo, 1 Coríntios 14, 33 a 36, em que ele já tem uma leitura bastante fechada, conservadora das mulheres, exigindo que as mulheres ficassem caladas, sendo que na mesma carta a gente tem Paulo falando das mulheres, como as mulheres devem profetizar nas assembleias. Então, é uma primeira contradição aí. Isso também é interessante para poder entender quem é esse Paulo histórico. E o Paulo histórico seria o Paulo que a gente chama aqui de Paulo radical. Para poder ficar fácil a compreensão, a distinção desses três Paulos, eu vou dar um exemplo ligado à questão das mulheres, em que você consegue mapear cada um desses Paulos. Por exemplo, o Paulo radical, uma passagem clara sobre ele, está em Romanos 16. Então, todo o capítulo 16, você consegue encontrar concepções desse Paulo mais favorável às mulheres. E esse é um dado interessante, porque esse Paulo radical seria um Paulo que lê as ideias de Jesus, relê as ideias de Jesus a partir de uma perspectiva de um judaísmo apocalíptico. O que eu quero dizer com isso? Paulo viveu e morreu como um judeu, acreditando que o fim dos tempos estava próximo. E Jesus, como peça-chave para ele, sendo o Messias, já que ele morreu e ressuscitou, as ideias de Jesus que teriam chegado até ele, ele vai ressignificar a partir dessas ideias. Então, daria, sim, Paulo continuidade a uma percepção de um Jesus com relação às mulheres mais progressista.
O Paulo conservador, ele já é um Paulo que dialoga bastante com essa sociedade imperial, com a estrutura patriarcal, com uma estrutura conservadora, né, que prevê hierarquias, que você pode encontrar em Efésios 5, 22, em que ali já coloca que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E se você vai olhar toda a estrutura daquele capítulo, você percebe claros diálogos com essa sociedade hierarquizada. O Paulo reacionário já é um Paulo que não tem meio termo. Ele é extremamente, um ultra conservador. Não há possibilidade de negociação. E esse é o Paulo que você encontra, por exemplo, em 1 Coríntios 14, 33 a 36, em que as mulheres, o lugar das mulheres é fato. É o ambiente privado, é o ambiente das casas, só ali que ela pode falar e ela deve falar apenas com seu marido. As assembleias são públicas, então não há espaço para a fala feminina. Então, é o conservadorismo do conservadorismo. Por isso que a gente chama de Paulo reacionário. Percebam, numa mesma carta, 1 Coríntios, que é considerada uma carta autêntica, a gente tem ali os dois Paulos, o Paulo radical e o Paulo reacionário. Então, se nós fôssemos adotar apenas a estrutura de cartas, ignorando essa ideia de bilhetes, interpolações, acréscimos e por aí vai, nós perderíamos a possibilidade de buscar atentamente quem é esse Paulo histórico. Enfim, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários e não esqueçam de curtir.